versículo 13 ao 15. Amém? Primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15. É 1 João, capítulo 5, primeira epístola, lá no final, já pertinho do Apocalipse, né? Do versículo 13 ao 15. Glória a Deus. 1 João, capítulo 5, do versículo 13 ao 15. Já perto de Apocalipse, já. Primeira epístola. É o poder da intercessão, epígrafe do assunto. Amém? Todos encontraram? Dona Laura conseguiu achar? Neide, Vanessa, Jéssica, todos acharam? Amém? Vamos ler, né? Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém? Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra, e pedimos que o Senhor, nesta manhã, Senhor, fale aos nossos corações, que eu esteja falando aqui com o teu povo, aquela palavra que o Senhor quer alcançar o coração de cada um, aquilo que o Senhor quer falar para cada um, Senhor, que não seja o que eu quero, o que eu acho, que não seja a minha vontade, os meus achismos, mas que seja a tua palavra saindo do altar nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, em nome, dando situações pela oração. A seguinte frase diz o seguinte: temo mais quando vejo João Knox de joelhos do que um exército de 10.000 soldados. Essa frase foi citada pela rainha Maria da Escócia. Ela disse que temia mais. João Knox, que era um dos reformadores escoceses, que foi para a Escócia levando a reforma protestante, ela temia mais aquele homem de joelho do que 10.000 soldados do seu exército. Depois nós vimos também outra frase citada, dizendo o seguinte: Senhor Miller, quando ora, os céus param para ouvi-lo. Quem falou essa frase foi James Hanson Taylor, um missionário na China, um homem de Deus. Amados, a oração muda situações. Eu não sei qual situação que você está atravessando hoje. Tem coisas que às vezes a gente vê com os olhos naturais, mas tem guerras, tem lutas que você está enfrentando espirituais, coisas que eu não vejo, que os olhos não conseguem ver, mas só você e Deus sabem as lutas que você tem enfrentado no mundo espiritual, a guerra que você tem enfrentado. Quando se fala em oração, não basta apenas estudar sobre oração, não basta apenas saber sobre oração. Nós temos que orar. A nossa vida vai mudar, não é a gente estudando muitos livros sobre oração. A nossa vida vai mudar, não é a gente fazendo seminários sobre orações, participando de congressos sobre oração. Nada disso vai mudar a nossa vida. A nossa vida vai mudar a partir do momento que tomarmos uma atitude de orar, de dobrar os joelhos, de buscar a Deus, de se colocar na presença de Deus e ouvir o que Deus tem para nós. Aí sim vai haver uma real mudança nas nossas vidas. Nesse versículo nós vemos aqui nesse texto alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, nós vimos que a oração nos traz valores eternos. Em segundo lugar, nós vimos que a oração deve ser feita com confiança. Em terceiro lugar, a oração deve ser feita de acordo com a vontade de Deus. E em quarto lugar, a oração deve ser feita com fé.
Nós vamos ver esses pontos aqui, nesse texto que nós acabamos de ler. Em primeiro, a oração nos traz valores eternos. Quando nós passamos a ter uma vida de oração, quando nós passamos a buscar a Deus em oração, nós não nos apegamos a coisas da terra, nós não colocamos prioridade nas coisas da terra, nós colocamos a nossa prioridade no reino de Deus, nós colocamos prioridade naquilo que é de Deus, naquilo que é para Deus. Eu me lembro do testemunho de Érica Michael. Ela era uma criança e ela ouviu o pastor pregando, dizendo que Deus responde à oração. E ela tinha as irmãs tudo branca, tudo com os olhos verdes, os olhos azuis, e só ela nasceu com os olhos castanhos. Então ela foi para o espelho. Quando ela chegou no culto, ela chegou diante do espelho e fez a seguinte oração: Senhor, o pastor disse que o Senhor ouve a oração. Eu quero pedir ao Senhor que mude a cor dos meus olhos. Eu queria que meus olhos fossem azul igual das minhas irmãs. Ela orou ali de olhos fechados. E quando ela abriu os olhos, ela começou a chorar, porque os seus olhos continuaram castanhos. E o tempo passou, ela cresceu. E quando foi na juventude, ela foi convocada para ser missionária na Índia. Ela foi ser missionária na Índia. E quando ela estava lá na Índia, foi uma equipe de missionários, todos ingleses, tudo branco, dos olhos azuis, assim, tipo gesto estilo europeu, né? Então tudo dos olhos azuis, tudo branco. E um dia eles passavam na porta de um templo e eles escutavam gemidos de crianças gemendo. E eles queriam saber o que tinha ali dentro daquele templo, o que ia fazer, por que aquelas crianças gemiam lá dentro, desesperadas. E eles descobriram que os pais vendiam os filhos para os sacerdotes do templo, por causa da necessidade. A fome era tão grande, e os pais chegavam lá e vendiam seus filhos para os sacerdotes do templo. Mas ninguém sabia o que acontecia no templo. Precisou que alguém entrasse. Um europeu não era permitido entrar no templo. Aí eles pegaram ele, aí eles reuniram a equipe, oraram, pediram a direção a Deus, e Deus indicou para eles que Érica Michael iria entrar no templo, porque ela era a única pessoa daquela equipe que tinha os olhos castanhos. Ela conseguiu se disfarçar de indiana, vestiu um sari, passou maquiagem com pó de café, e ela conseguiu entrar no templo indiano. E quando ela chegou lá, ela viu crianças que eram abusadas pelos sacerdotes do templo. As crianças ficavam com várias doenças venéreas, e depois eles jogavam para fora na rua, que era chamada de castas, né? As castas menores, as minorias. E aí ela descobriu isso. E quando ela descobriu isso, ela ficou desesperada, horrorizada, e compartilhando com aquele pessoal: o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer. Aí eles tiveram a ideia de montar uma missão voltada para as crianças. Antes que os pais vendessem os seus filhos, eles estavam na porta comprando as crianças e levavam para o orfanato, que eles ali ensinaram a palavra de Deus e livraram muitas crianças daquela situação, né? Aí ela veio entender. Aí ela disse: Deus realmente respondeu a minha oração, só que não respondeu do jeito que eu queria. Sabe por quê? Porque Deus, a oração é com valores eternos. Deus vai responder a sua oração, mas ela tem que estar dentro desse princípio. Ela tem valores eternos no reino de Deus. Aqui na 1 João 5,13, ele diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Em primeiro lugar, meu querido, é a vida eterna. Nós temos que estar focados na eternidade. Nós não podemos tirar os olhos da eternidade. Tudo que nós fizermos, por isso que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6 e versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando nós buscamos o reino de Deus, nós estamos buscando valores eternos, nós estamos trabalhando com princípios eternos. Eu vou prosperar, mas eu vou prosperar para quê? Eu vou viver aqui, comer, folgar e depois dizer: alma, descansa.
Como? Chega na velhice, adoece, cheio de doença em cima da cama, cuidado pelos outros, e não é isso que Deus quer. Deus quer que você foque em valores eternos. As pessoas veem falando, às vezes, eu falei, rapaz, se eu gasto um dinheiro na Mega Sena, eu ia pegar esse dinheiro, eu sabia o que fazer com ele. Eu ia pegar escolinhas para criança de 0 a 7 anos de idade, pagar professores, botar uma estrutura excelente, para que essas crianças crescessem, na primeira fase da sua vida, ouvir a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eu primo por valores eternos. O que você está buscando? Você está priorizando os valores eternos? Se eu quero ficar rico, para quê? Para que você quer ficar rico? Cheio de doença? Eu tive um patrão lá em São Paulo, que ele tinha uma coisa, assim, um saco, um pacote assim, cheio de remédio. E ele dizia para mim, Gessé, como eu daria tudo para ter essa paz, essa tranquilidade que você tem. Eu daria pelo menos a metade do que eu tenho. Ele tinha somente 22 apartamentos no centro de São Paulo, perto da Avenida Paulista. Ele tinha 8 carros, só isso. E ele disse que me dava metade para viver em paz, para ter a paz que ele via em mim. E olha que nessa fase eu não estava tão bem assim, não é? Mas assim, valores eternos. Eu quero ficar rico, para quê? Eu vou prosperar, eu vou buscar, eu vou ganhar almas para Jesus. O dinheiro que eu ganhar, eu vou ser um empresário bem sucedido, eu vou ser um profissional bem sucedido, mas o dinheiro que eu vou ganhar, eu vou investir no reino de Deus. Claro que Deus vai querer que você compre o seu carro, a sua casa, viaje, tenha um bom-estar, mas priorize o reino de Deus. Se você deixar Deus trabalhar no seu coração com valores eternos, priorizar as coisas eternas, se prepare, porque vai vir uma chuva de milagres sobre a sua vida. Em nome de Jesus, vai vir uma chuva de milagres, mas priorize coisas eternas. Não fique apegado a coisinhas banais, a coisas fúteis, conversas fúteis, querendo ganhar dinheiro para gastar com coisas fúteis. Priorize o reino de Deus, priorize a eternidade. Em segundo lugar, nós vimos que a oração deve ser feita com confiança. Confiança. Você deixa entrar na sua casa pessoas que você o quê? Confia. Se você não confia, você não deixa entrar na sua casa. Você vai no carro de uma pessoa, recebe uma carona de alguém que você confia. Eu não vou receber uma carona de que eu não confio. Eu vou receber uma carona de uma pessoa que eu confio. Então você vai abrir sua vida para quem? Para pessoas que você confia. E Deus quer que nossas orações sejam feitas com confiança. Deus nunca traiu ninguém, meus irmãos. Jesus foi traído, mas Ele nunca traiu. Jesus nunca nos deixa na mão. Ele nunca deixou você na mão. Uma certa feita, muitos anos atrás, ontem eu encontrei o pastor Elias, e eu estava lembrando disso. Há quase 40 anos atrás, a irmã Laí trabalhava na terceirizada no Ministério da Fazenda, e de repente chegou a notícia dizendo que eles iam tirar todos os terceirizados, iam mandar embora os terceirizados. E irmã Laí, e eu estava em casa, eu não sabia nada disso. Eu estava em casa, eu tenho assim uns repentes na minha cabeça, Guilherme até quando eu falei, eu tenho umas coisas assim, toma ali. Aí eu estava em casa, de repente eu estava até deitado, eu falei, peraí que eu vou lá na casa do Elias, eu vou estar na casa do Elias agora. Aí peguei e fui na casa do Elias. Quando eu cheguei lá, conversando, brincando, ele não contou nada. Brincamos, conversamos, falei, tenho vontade de vir aqui na casa de vocês, tá? Vamos orar? Vamos. Quando nós fomos orar, Deus me usou para ela e falou para a irmã Laí. Falou, mulher, quando foi que eu te decepcionei? E eu te digo, aquela porta quem abriu fui eu, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a que eu fecho ninguém abre. Ninguém vai te tirar dali. Eu que te coloquei naquele lugar. Ministério da Fazenda, terceirizada, ela não era concursada.
Quando foi naquela semana, aí depois ela me contou a história. No mesmo dia ela terminou a oração, tudo, ela falou o que era que estava acontecendo com ela. Quando foi naquela semana, a chefe dela chegou para ela e falou: Alaine, nós gostamos muito de você. A gente sabe que você não sabe nem ler direito, porque você não tem muito estudo. Ela parece que não tinha nem quarta série. Mas faz essa provinha aqui, só. Faz essa provinha aqui. Era uma prova com pergunta de português e matemática, coisa de primário, assim. Aí ela fez a prova, não sei se ela passou, se ela não passou. Eu só sei que a chefe dela disse que ela passou e falou: a partir desse mês, você está oficialmente no Ministério da Fazenda. Você é funcionária do Ministério da Fazenda. Você está efetivada no Ministério da Fazenda. Que maravilha, irmãos. Quando Deus faz, quando Deus quer fazer, Ele faz. Mas você tem que ter confiança. Essa semana minha esposa ligou para mim também numa situação parecida, né, amor? Minha esposa ligou: amor, ela tem um problemazinho que ela vai fazer exame, aí dá, a empresa vai, o chefe vai dar um jeito. Mas dessa vez eles já avisaram: não tem jeito, não foi? Aí eu falei: amor, Deus, aí mandei um versículo para ela: se o Senhor está comigo, não temerei mal algum, né? Falei: o Senhor está com você, eu vou orar aqui. Aí ela depois chegou para mim à noite e falou: amor, não chegou nem à noite, de dia mesmo me mandou uma mensagem, que ela estava orando. Ela não consegue esperar. Amor, minha chefe já falou comigo que eu não ficasse preocupada, que eu vou ser, como que é? Efetivada na nova empresa. Graças a Deus. Confiança. Confiança. Oi? E ainda não fiz nem o exame. E ainda não fez nenhum exame. A chefe já falou: não se preocupa não, você vai ser efetivado. Confiança. Uma coisa que eu aprendi desde o momento em que eu entreguei minha vida para Jesus foi a confiar nele, a saber que ele é poderoso, a saber que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que eu creio, do que aquilo que eu peço, do que aquilo que eu espero. Ele é o Senhor soberano, ele é poderoso e ele vai fazer na tua vida infinitamente mais do que o que você está esperando. Em nome de Jesus, confie, não vacile, não duvide de Deus. Esses dias minha filha estava passando uma batalha e eu falei: filha, eu só te peço uma coisa, pelo amor de Deus, nunca duvide de Deus. Nunca duvide de Deus. Ela: pai, que conselho forte esse que você me deu. Eu digo: nunca duvide. E eu, graças a Deus, desde o dia que eu aceitei Jesus até hoje, eu sempre tenho minha confiança no Senhor. Vem dificuldade, vem problemas, vem lutas, vem desafios, mas eu digo: o Senhor está comigo, o Senhor está aqui. Às vezes a língua fala: a hamburgueria do Guilherme está assim, vamos orar, Deus vai fazer. Tem hora que eu digo: não precisa nem orar, Deus vai fazer. Entendeu? Deus está fazendo. Na hora que Deus quiser, Deus faz um reboliço extraordinário e muda a história dele. Se Deus quiser, Deus vai fazer isso. Em nome de Deus quer. Na hora certa Deus vai fazer, em nome de Jesus. Deus não se atrasa. Então a oração deve ser feita com confiança, que é o versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Confia em Deus. Não coloque a sua confiança nas pessoas, não, irmãos. Nós erramos muito. Fulano é tão bonzinho. Às vezes a gente abre o nosso coração: fulano é tão bonzinho. Acreditamos. Nós temos que amar as pessoas. Nós temos que amar. Também não vamos ficar desconfiando de tudo e de todos. Mas a nossa confiança integral é só nele. A minha confiança integral é só nele. Porque na hora que eu precisei, só ele foi onde eu estava. Só ele foi lá falar comigo e dizer que me amava e que me queria de volta. Só ele. Só ele. Então sua confiança tem que estar no Senhor. Em terceiro lugar, a oração deve ser feita de acordo com a vontade de Deus. O versículo 14 ele diz, né? E se pedimos de acordo com a sua vontade, é certo que ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve,
é certo que obtemos o pedido que nós temos feito. Irmãos, se você pede uma coisa para mim, qualquer um de vocês aqui, e eu tiver, eu não vou me negar em dar para você. Eu não me nego, Deus sabe, Deus conhece o meu coração. Agora presta bem atenção. Esse cara aqui, que só a misericórdia de Deus, você pediu uma coisa e eu tiver, eu não vou te negar. Imagina Deus. Eu que sou humano, não sou seu pai, não sou seu tio, não sou seu avô, sou irmão em Cristo. Mas se você precisar de mim, eu tiver até na sua mão. Eu não vou negar, não. Eu não vou negar. Se eu faço isso, eu não sou boa pedra. Eu não sou boa pedra. Ai, porque eu sou bonzinho. A partir disso é tão bonzinho, anjo. Não pense, não tenha essa visão a meu respeito. Pelo amor de Deus. Não sou anjo, não sou vice-anjo. Sou um ser humano cheio de defeito. E buscando melhorar para entrar no céu. Amém? Em nome de Jesus. Mas se eu, esse elemento que está aqui olhando para você, você precisa de uma coisa, eu te dou. E Deus? E Deus? Será que Deus não vai te dar? Será que Deus não vai fazer? Confie, amado. Não perca essa confiança nesse Deus. Não perca essa certeza no seu coração de que Ele ouve a oração, Ele responde, Ele atende a oração dos seus filhos. Peça com fé, sem medo, sabendo que Ele vai entregar nas tuas mãos, em nome de Jesus. E eu quero dizer para você que 2025 está vindo aí, e cheio de bênção para você. Fala para a pessoa do teu lado, 2025 está vindo cheio de bênção. Segura, recebe essa chave na tua vida, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Mas como é que eu vou saber se é da vontade de Deus o que eu estou pedindo? Sabe como? Lá no primeiro versículo que nós lemos, nós falamos de quê? Valores eternos. Eu estou pedindo, tem um valor eterno? Segundo, eu tenho intimidade com Deus. E a palavra de Deus diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você não sabe pedir, você não sabe orar, mas o Espírito Santo vai interceder por você. Ele vai pedir, na hora que você estiver orando, o Espírito Santo vai colocar palavras na tua boca, vai dizer: é isso que meu Pai quer te entregar, é isso que meu Pai quer entregar na tua mão. Pede que Ele está te dando, pede que Ele está liberando agora, pede. Uma certa época na minha vida eu recebi tanta bênção, mas muita mesmo. E eu falei: Senhor, eu nem pedi essas coisas, e o Senhor tem me abençoado tanto, foi tanto mimo que eu recebi de Jesus. Ele falou: você que pensa que você não pediu isso, quando você estava orando em línguas, você estava pedindo. É importante nós orarmos em línguas. Se você ainda não é baseado com o Espírito Santo, ainda não tem o dom de falar em línguas, peça ao Senhor o dom de falar em línguas, que Ele vai te dar, e você vai orar em línguas, e Deus vai conceder. Sabe por quê? A oração em línguas é uma oração que Satanás não sabe o que você está falando. O diabo conhece todas as línguas da terra, menos a sua linguagem espiritual com Deus. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, ele fala isso. Porque quem ora em línguas fala a Deus e não aos homens. Você está falando com Deus. Quando você está orando em línguas, você está falando direto com Deus. Daniel estava no jejum, ele leu as Escrituras e ele descobriu que era o tempo de eles serem libertos, de eles saírem do cativeiro. Já era o tempo. E ele começou a orar, buscar a Deus. Ele passou 21 dias em oração. E no 21º dia o anjo do Senhor chegou para ele e falou que ele era um homem bem amado por Deus. Ele falou: não temas,
Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração para buscar a Deus, a tua oração foi ouvida. Mas houve batalha nos céus. Miguel e o príncipe da Pérsia tiveram que brigar para poder chegar à tua bênção aqui. Amados, às vezes há briga no mundo espiritual, porque o diabo não quer que você seja próspero. Por que Satanás não quer que você seja próspero? Porque ele sabe que se você for próspero, você vai abençoar pessoas, você vai abençoar o reino de Deus. Satanás não quer que você seja curado, porque ele sabe que se você for curado, você vai fazer o quê? Você vai fazer a obra de Deus com alegria, com amor. Satanás não quer que você seja liberto, porque ele sabe que na hora que você for liberto, você vai dedicar sua vida totalmente para Deus. Então a batalha do céu, a sua luta, preste bem atenção, a sua guerra não é contra as pessoas, a sua guerra é no mundo espiritual. Nós brigamos no mundo espiritual. A palavra de Deus diz: a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades, espíritos dominadores nas trevas. A nossa briga é espiritual. Crente quer ter vitória, tem que ir para a oração, meu irmão, não tem jeito, não tem outro caminho. O caminho da vitória é a oração, é brigar, é entrar no mundo espiritual. Ali sim, você vai orar, e quando você tem intimidade com Deus, você vai saber o que Deus quer para você. O Espírito Santo, ele pega o que está no coração de Deus, arranca e traz para o teu coração. Ele é o nosso intercessor, ele é o consolador, ele é o nosso companheiro. Ontem à noite eu estava em casa estudando sobre o Espírito Santo. Eu digo, que maravilha. Ele veio para ficar dentro de nós, ele veio para morar. Antigamente os discípulos tinham Jesus ali para falar com eles. Hoje nós temos o Espírito Santo, na mesma modalidade que os discípulos falavam com Jesus e ouvia Jesus dar conselhos. Nós também temos o Espírito Santo nos ouvindo e também nos dando conselho. É só a gente ter intimidade, é só buscar, é só clamar, é só deixar de tanta atividade e tirar um tempo para Deus. Tira um período para Deus. Jesus chegou, chamou os discípulos para orar. Quando ele voltou, estava todo mundo dormindo. Ele disse: nem uma hora vocês puderam velar comigo. Às vezes um culto desse, nós temos aqui um culto, é 1h30 mais ou menos, no máximo. Às vezes ele passa um pouquinho, mas às vezes a pessoa não consegue, fica numa inquietação, doido para ir embora, doido para ir para casa, doido, e perde. Nem uma hora. É o momento de Deus, esse momento é o de Deus, é o momento de Deus. Você vem cultuar a Deus, amém? E aí muitas vezes as coisas não rompem na nossa vida e a gente não tem discernimento porque não está rompendo, porque nós estamos colocando Deus em terceiro lugar, quarto lugar, quinto lugar. Ele também vai colocar a gente em quarto, quinto, sexto, 10º lugar. Não adianta. Então priorize. E por último, a oração deve ser feita com fé. Orar com fé. O que é fé? Fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se espera. Você não está vendo. Você não está vendo, mas você está esperando. Você está esperando aquilo que você está pedindo a Deus. Lá em Romanos ele diz que Deus que traz à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Preste bem atenção. Esse óculos, antes dele existir, ele estava onde? Antes dele existir, o primeiro óculos desse modelo surgir, ele estava onde? Aonde? Na mente de alguém. E alguém teve a ideia de desenhar e trazer à existência e começou a vender esses óculos. Preste bem atenção nisso.
Deus traz à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Aquela casa que você está buscando em Deus, Deus vai trazer à existência. Aquele emprego que você está buscando em Deus, Deus vai trazer à existência. Aquele casamento, Deus vai trazer à existência. O que você está buscando, isso que você está esperando em Deus, Ele vai trazer a existir. Ele vai trazer à existência esse desejo que está no teu coração, esse desejo que está na tua mente, no teu coração. Deus vai fazer ele pular para fora e se tornar realidade na tua vida. Se você crê nisso, dê um aplauso para Jesus. Ele é fiel. Aleluia. Receba aquilo que Deus tem para você nesta manhã. Louvado seja o nome de Deus. Se você deseja ter experiência com Deus, com a oração, mas ainda não se converteu a Cristo, a oportunidade é agora. Venha como está, é o que Jesus disse. Se você já entregou sua vida a Cristo, mas vive na prática do pecado, então abandone o pecado, se arrependa e terá suas orações respondidas. A palavra de Deus diz lá no Salmo 66, versículo 18: se eu no coração contemplar a iniquidade, o Senhor não responderá a minha oração. Está lá, está na Bíblia. Como é que está o seu coração? Você anda flertando com o pecado? Você anda namorando o pecado? Você anda se embelezando com o pecado? Deus não tem a obrigação de responder a tua oração enquanto você não se arrepender. 2 Crônicas 7,14 ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e responderei a oração desse lugar. Precisamos nos quebrantar diante de Deus, dizer para Deus: Senhor, eu estou flertando com o pecado, eu estou me engraçando, me embelezando, eu estou enamorado, apaixonado pelo pecado, então me ajuda, me mostra, eu quero me arrepender a partir de hoje, eu quero te seguir, eu quero ser uma bênção, eu quero ser um instrumento teu. Não adianta, irmãos, nós cantamos um cântico aqui que diz assim: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Não adianta, se você já experimentou Jesus, você não vai ser feliz no pecado. Não vai ser, não tem como. Não tem como. Eu sei disso. Eu me afastei de Cristo. Fui para o mundão. Ganhei muito dinheiro. Mas eu não tinha paz. Eu não dormia, você acredita? Você já imaginou? Eu não dormia. Alguém que consegue imaginar? Eu não dormia, porque eu não tinha sono. Eu não tinha sono, eu não dormia. Eu morava num apartamento de frente para o mar, pago pela empresa que eu trabalhava. Eu descia à noite, ia para a beira da praia, para ver se o sono chegava, e não vinha. Eu tinha empregada para fazer comida para mim, a comida que eu quisesse. Eu ligava para ela e dizia: olha, dona Maura, eu queria que a senhora fizesse hoje tal prato para mim. Ela fazia, cozinhava muito bem. A empresa pagava. As minhas compras, a empresa pagava. Os móveis que eu tinha em casa, a empresa pagou todos. O meu dinheiro era livre. Mas eu não tinha paz. Por isso que eu sempre falo com o Guilherme, falo com os meninos aqui: dinheiro não traz paz para ninguém. Se você estiver fora da vontade de Deus, não tem paz. Então, meus queridos, não adianta flertar com o pecado. E o crente que nasceu de novo, ele vai para o mundo, mas ele não consegue desfrutar nem do mundo. Aí ele nem aproveita o mundo e ele nem aproveita as coisas de Deus. Ele fica meio no barco, para lá e para cá. Ao invés de ele mergulhar logo no rio de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, faz o que o Senhor quer comigo, eu estou nas tuas mãos, em nome de Jesus. Se você serve a Cristo, o ama e obedece sua palavra, não há o que temer. Entre agora no Santo dos Santos e busque aquilo que é seu por herança. Amém? Deus tem uma herança para você. Jesus morreu
Jesus foi pobre para que eu não fosse pobre. Jesus sofreu doença para que eu não fosse doente. Jesus foi condenado para que nem eu nem você fôssemos condenados. Ele substituiu a mim e a você. Aleluia. E para concluir, Deus tem prazer em responder à oração do seu povo, que guarda os seus valores, que confia no Senhor, que busca a vontade de Deus e que exercita a fé. Receba hoje o que você está pedindo ao Senhor. Você é o melhor de Deus. Fale para a pessoa do teu lado agora. Você sabia que você é o melhor de Deus? Você é o melhor de Deus. O melhor de Deus não é o carro, não é uma casa, não é um emprego, não é a conta bancária cheia. Não é, irmão. O melhor de Deus é você que se arrependeu dos pecados, que entregou sua vida a Jesus, que serve a Jesus. Deus olha para você e diz: como eu amo essa pessoa, como eu amo essa pessoa, como eu velo por essa pessoa, como eu quero o bem dessa pessoa. Amém? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé. Eu quero orar com você. Diga. Pode vir.